só vai sucumbir se eu deixar. Tu vas mourir si moi seulement je vais te laisser mourir. Aquele que está no barco é poderoso, é Il poderoso. est puissant. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Il est merveilleux. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando. Homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Quantos podem levantar a mão para cima e adorar ao Senhor? Porque Ele está aqui. Ainda que o vento se levanta, ainda que o mar se levanta, Deus está dizendo: eu estou no meio. Aleluia, o vento vai ter que cessar, o mar vai ter que recuar, porque sou eu que estou no meio. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando. Homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, deixa o barco balançar, Glória a Deus. pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Amém? Oh glória! Eu estou feliz, irmãos, Je suis heureux, mes frères, com tudo que Deus tem feito em minha vida. pour ce que Dieu fait dans ma vie. Estamos ali em Portugal, Nous sommes au Portugal. aproximadamente já 2 anos. Ça fait déjà 2 ans. Congregamos na Assembleia de Deus, Ministério ADEF. Nous sommes dans l'église, l'Assemblée de Dieu, le ministère ADEF, Pastor Robson Ferreira avec le pasteur Robson e meu Ferreira pastor local, pastor Jaime do Espírito Santo. et mon pasteur local, Jaime, Do Espírito Santo. de Saint-Espírito Santo. Estamos aqui embaixo da bênção deles, da autorização. Je suis ici sous son autorisation. Nos deu a bênção para que nós estivéssemos Il aqui nous a donné la para ministrar bénédiction pour être ici, pour venir ministrer esta palavra. Amém? parole. Louvo a Deus pela vida deles. Je loue le Seigneur pour sa Sem vie. perca de tempo, Sans perte de temps, aquele que puder abrir a Bíblia, celui qui peut ouvrir sa Bible, em 1 Samuel, en 1 Samuel, louvado seja Deus, no capítulo de número 3. au chapitre 3. 1 Samuel, capítulo de número 3, 1 Samuel 3, versículo 1. à partir du premier verset. Nós vamos ler somente a parte B do versículo. Nous allons lire seulement la partie B de ce verset. Amém? Amen. Quantos acharam? Diz amém. Combien ont trouvé? Dites Amen. Diz assim a palavra de Deus. Dites ainsi la parole de Dieu. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. O versículo 3 diz assim: Le verset 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a luz de Deus se apagasse. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, Pouvez vous asseoir. adorando a Deus. À Dieu. Meus queridos irmãos, Mes chers frères, eu quero pregar nesta manhã je vais com vous prêcher ce tema. matin avec un thème. Eu aprendi desta forma, J'ai appris de cette manière. eu ainda na mocidade, Encore jeune, eu aprendi com meu primeiro pastor, j'ai appris avec mon premier pasteur, pastor Daniel Mota. pasteur E Daniel ele, Mota. e ele sempre dizia, quando você for orar pedindo a Deus uma mensagem, pede Ei. também o tema da mensagem que você vai pregar. Et il me disait aussi, quand tu vas prêcher, demande aussi
Quand tu vas prier, demande aussi un thème. Eu quero pregar nesta manhã Et je veux prêcher ce matin com o tema avec un thème. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Apprendre à entendre la voix de Dieu. Amen. Irmãos, é um texto conhecido Mes frères, c'est un texte connu. no capítulo 1 Dans le chapitre 1 de 1 de Samuel. 1 Samuel, Nós vemos nous voyons uma família une famille a qual, auquel, naquela oportunidade, dans cette opportunité, naquele tempo, à ce temps, era permitido c'était permis para que um homem, pour que l'homme, que a sua principal esposa que sa principale épouse, fosse estéril, soit stérile, não pudesse gerar filho. ne pouvait pas avoir d'enfant. A lei da época La loi de l'époque permitia permettait que ele que celui pudesse obter uma nova esposa puisse avoir une nouvelle épouse, que pudesse ter filho, qui pouvait avoir des enfants, para que o seu clã pour que son clan não parasse por ali, ne s'arrête pas là, para que a sua et família pour que sa famille não diminuísse. ne soit pas diminuée. Então a Bíblia diz para nós Alors la Bible nous le dit, que houve um homem qu'il y a eu un homme de Ramataim Zofim, de Ramataim Zophin, por nome de Eucana, pour le nom d'Elkanah, e ele tinha agora duas esposas, et il avait deux épouses. uma chamava Ana Une s'appelait Anne e a outra Penina. et l'autre Pénina. E a Bíblia diz que Penina dava filho, Et la Bible dit que Pénina donnait des enfants, mas Ana não gerava mais filho. Anne ne pouvait pas gérer d'enfants. E o texto diz Et le texte dit que de ano em ano que de année en année, eles saíam ils sortaient de Ramataim Zofim de Ramataim Zophin e ia para Siló. et ils allaient à Silo. Siló Silo, era onde estava c'est là où il y avait a tenda, la tente, aonde là estava où il y avait o sacerdote Eli. le sacerdoce Élie. Então era necessário Alors il y avait besoin eles subirem de monter de ano em ano d'année en année para oferecer pour offrir sacrifício. un sacrifice. E o que me chama a atenção Et ce qui m'attire l'attention, é que Penina, c'est que Pénine, a Bíblia diz que ela irritava Ana. la Bible dit qu'elle faisait Irritava envie Ana. à Anne. E o texto vai dizer que Et la Bible va dire que Ana subia Anne montait para o templo vers le temple para poder buscar pour pouvoir chercher a presença de Deus, la présence de Dieu, para poder se derramar pour pouvoir se déverser aos pés do aux Senhor. pieds du Seigneur. Mas ela tinha Mais elle avait alguém quelqu'un que o irritava. qui l'embêtait. Ela tinha alguém Il y avait quelqu'un dentro da sua dans casa sa maison que qui abusava abusait da vida dela. de sa vie. Mas ela sabia Mais elle savait que enquanto que alguém quand quelqu'un da terra sur la terre zombava dela, se moquait d'elle, tinha alguém il y avait quelqu'un lá no céu là-bas dans les cieux que estava qui était, escrevendo qui écrivait uma nova une nouvelle história histoire para a vida dela. pour sa Quem vie. acredita nesta manhã, Qui croit ce matin, glorifica a Deus, glorifie le nom porque de Ele Dieu, está aqui parce qu'il est ici, escrevendo il écrit uma nova une história nouvelle histoire para a sua vida. pour ta vie. Oh glória! Gloire. E de ano em ano Et de année en année, ela subia. elle montait. Chegou um tempo Il y a eu un temps, e ela estava lá, elle était là, se derramada elle se déversait aos pés do aux Senhor. pieds du Seigneur. O sacerdote ali, Le sacerdoce Élie, que era qui était o pastor dela son pasteur daquela época, à cette époque, não o reconheceu, ne l'a pas reconnu. porque a Bíblia diz Parce que la Bible dit que ele estava qu'il était cego, aveugle. já não tinha mais visão. Il n'avait plus de vision. E é dessa forma, Et de cette manière, quando quand alguém quelqu'un que te lidera qui est ton leader perde a visão, perd la vision, ele não reconhece il ne reconnaît o plus teu sofrimento. ta souffrance. Foi o que aconteceu. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Ela estava Elle était chorando, et elle pleurait, se derramando elle se déversait aos pés do aux Senhor. pieds du Seigneur. E o líder dela Et son leader disse para lui ela: a dit, aparta de ti sors de là, o vinho enlève de toi le vin e a bebida forte. et la boisson alcoolisée. E ela disse: Et elle a dit, não, meu Senhor, non mon Seigneur, eu não tenho bebida, je ne bois pas, vinho, je n'ai pas de nem vin bebida forte. et je n'ai pas de boisson alcoolisée. Eu sou uma mulher Je suis une femme atribulada attribulée de espírito. d'esprit. A luta era tão grande La lutte était tellement grande que a
Bíblia diz que la Bible dit que ela era qu'elle était atribulada attribulée de espírito. d'esprit. Mas naquele dia, Mais à ce jour, em momento da aflição, au moment de son affliction, ela faz um pedido a Deus. elle fait une demande à Dieu. Ela faz um voto a Elle Deus. fait un vote avec Dieu. E ela disse: Senhor, Elle dit, Seigneur, se o Senhor me der si tu me donnes um filho, un enfant, varão, un garçon, homem, un homme, eu prometo je promets entregá-lo le remettre todos os dias tous les jours na sua casa. dans ta maison. Oh, aleluias! E a Bíblia vai dizer Et la Bible dira que naquele dia qu'à ce jour, Deus ouviu Dieu a entendu o pedido la demande de Ana. de Anne. Quando ela volta para sua Quand casa, elle revient chez elle, Deus Dieu a visita ela va la visiter e visita o seu ventre. et visite son ventre. Talvez você pensa Peut-être que tu peux penser que o processo na vida de Ana que le processus dans la vie de Anne foi um mês, a été un mois, foi um ano. a été un an. Você sabe quantos Vous savez sacrifícios combien de sacrifices Ana fez Anne a dû faire para poder pour pouvoir receber recevoir o milagre? le miracle? A história diz L'histoire dit que Ana, que Anne, ela orou elle a prié aproximadamente environ 25 anos. 25 années. Agora eu quero que você imagine Alors je veux que vous alguém te imaginez perturbando quelqu'un qui te perturbe 25 anos pendant 25 ans da sua vida. dans ta vie. É por isso que o salmista vai dizer C'est pour ça que le psalmiste va dire, no Salmo 40, dans le psaume 40, esperei j'ai attendu com paciência avec patience no Senhor. dans le Seigneur. Glória a No Senhor Deus. Et le Seigneur, ouvirá il a entendu, o pedido il entendra la demande do seu coração. de ton cœur. Ana volta Anne revient para sua casa chez elle e naquele dia et à ce jour, Deus visitou Dieu la visite o ventre de Ana. et visite le ventre de Anne. Ana chorou Anne a pleuré por 25 anos, pendant 25 ans, mas Deus mais Dieu ouviu a entendu o choro dela. les pleurs de Glória a Anne. Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você nesta Laisse-moi te manhã. dire quelque chose ce matin. Segundo os agricultores, Selon les agriculteurs, para uma semente pour une semence, ela brotar, pour qu'elle puisse donner des fruits, ela germinar, pour qu'elle puisse germiner, após ser lançado na terra, après avoir été enterrée, ela precisa de pelo menos 2 elementos. elle a besoin de deux éléments. Ela precisa no mínimo da água e do sal. Elle a besoin d'eau et de sel. O ventre de Ana Le ventre de Anne está seco, est sec, mas ela está chorando. mais elle pleure. E a lágrima que sai do seu olho, Et les larmes qui Elle coulent est- de ses yeux, ela escorre pela sua face elles coulent sur son visage e desce no seu ventre. et descendent dans son ventre. Eu tenho certeza que você já chorou Je suis sûre que tu as déjà pleuré de alegria de joie ou de ou tristeza. de tristesse. E você sabe Et tu sais que a sua lágrima, que tes larmes, ela é meio que salgada. elle est un peu salée. Então Ana estava Alors Anne regando o seu ventre elle arrosait son ventre com a sua lágrima. avec ses larmes. E Deus nesta manhã está me dizendo Et Dieu ce matin, il me dit que tem pessoas que estão fazendo isso. qu'il y a des personnes qui font cela. Está regando a sua terra. Elle arrose la terre. E Deus está te dizendo que a tua semente ela Et Dieu te vai dit que ta semence, brotar. Aleluia. Ela vai elle va germinar. germiner, Glória a Ela vai dar Deus. fruto. elle va donner des fruits. O texto diz Le texte dit que após Ana que après Anne, receber juste après que Anne a reçu o seu filho, son fils, ela vai cumprir o voto. elle va accomplir avec le vœu qu'elle avait fait avec le Seigneur. Porque pedir Parce que demander, é fácil. c'est facile, Agora obedecer mais obéir, é que é o difícil. c'est le plus difficile. Ana disse para o seu esposo: Anne a dit à son époux, eu vou esperar o menino je vais attendre un garçon. se desmamar. Je vais attendre que le garçon il soit sevré. E após ele se desmamar, Et après être sevré,
Eu vou subir novamente Je vais monter à nouveau para Siló, vers Silo para oferecer pour offrir sacrifício un sacrifice a Deus. à Dieu. Segundo a história, Selon l'histoire, o menino le garçon, se desmamou il a été sevré com aproximadamente à peu près 4 anos. 4 ans. E havia um costume Et il y avait une habitude que todas as vezes que toutefois que alguém subia que quelqu'un montait para Siló, vers Silo, não poderia il ne pouvait pas subir monter de mão vazia. les mains vides. Tinha que ir para adorar o Senhor, Il devait aller adorer le Seigneur, mas tinha que levar alguma mais il coisa. devait emmener quelque chose. Nós temos um costume diferente. Nous avons une habitude différente. A gente, quando vem para a casa do Senhor, Nous, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nós vemos no intuito de receber. nous venons dans l'intuition de recevoir. Mas é ao contrário. Mais c'est le contraire. Primeiro nós temos que dar, D'abord, nous devons donner para depois receber. et après recevoir. Se nesta manhã Si ce matin, nós dermos nous donnons o nosso louvor, notre louange, a nossa adoração, notre adoration, o nosso pedido, notre demande, o nosso clamor, notre clameur, Deus vai abrir le Seigneur ouvrira les cieux e vai enviar et il va envoyer a resposta, la réponse, a providência, la providence, o milagre. le miracle. Mas primeiro, Mais d'abord, nós temos que dar nous devons donner para depois receber. pour après Glória a recevoir. Deus. Aleluias! Aleluia. Quando o menino desmamou, Quand le garçon a été sevré, ela vai levar o menino que ela tinha pedido. elle emmène le garçon auquel elle avait demandé. Porque no capítulo 1, Parce que dans le chapitre 1, a partir do versículo à 27, partir du verset 27, ela disse: elle dit, por esse menino pour ce garçon, orava eu, je priais. e o Senhor Et le Seigneur, atendeu il a entendu o meu pedido. ma demande. Quando eles chegaram Quand na ils sont tenda, arrivés dans la tente, a história diz que aquela tenda naquela época, l'histoire dit que la tente à cette époque, ela era toda feita elle était faite de pele de peau de animais. d'animaux. Só tinha uma localidade da tenda que era de madeira. Il y avait juste une localité de la tente qui était faite en bois. Era somente a porta de entrada. C'était seulement la porte d'entrée. O sacerdote Eli, Le sacerdote Élie, ele ficava do lado de dentro da tenda. il restait dans la tente. E ele tinha alguém Et il avait quelqu'un que ajudava ele, qui l'aidait, que ficava na porta da tenda. qui restait dans la porte de la tente. Esse que ajudava o sacerdote Eli, Celui qui aidait le sacerdote Élie, ele era o responsável il était le responsable em pegar de prendre as ofertas les offrandes e entregar et de remettre para o sacerdote Eli au sacerdote Élie para fazer pour faire o sacrifício. le sacrifice. Porque era somente ele Parce que c'était seulement lui que poderia fazer qui pouvait faire o sacrifício. le sacrifice. Agora preste atenção. Alors faites attention. Esse homem Cet homme que está na porta qui était devant la porte da de tenda, la tente, ele está acostumado il est habitué a receber à recevoir pombas, ovelhas des oiseaux, des brebis e gado et des veaux para poder fazer o sacrifício. pour pouvoir faire les sacrifices. Uma família pobre Une famille pauvre levava no mínimo emmenait au minimum uma pomba des oiseaux para o sacrifício. pour le sacrifice. Uma família média Une famille de classe moyenne levava no mínimo emmenait au minimum uma ovelha. une brebis. E uma família que tinha uma condição melhor Et une famille qui avait une meilleure condition levava emmenait boi un bœuf para fazer o sacrifício. pour faire le sacrifice. Então, aquele homem que está na porta, ele está acostumado Alors l'homme qui est devant la porte est habitué a receber à animais recevoir des animaux para o pour sacrifício. faire les sacrifices. Só que agora, quando ele está ali, Mais maintenant il est là, chega uma mulher arrive une femme com lágrimas nos olhos avec des larmes aux yeux e uma criança et un enfant de aproximadamente d'à peu près 4 anos de 4 idade. ans. Glória a Deus. E ela vai bater na porta Et elle va taper la porte
E o ajudante do sacerdote Eli vai abrir. Et celui qui aide le sacerdote Élie va ouvrir. E quando ele abre a porta, Et quand il ouvre la porte, ele vê uma mulher il voit une femme com lágrimas nos olhos avec des larmes dans les yeux e uma criança segurando na sua et un mão. enfant qui tient sa main. E ela disse para ele: Et elle lui dit, eu vim trazer Glória a venu emmener Deus. minha oferta votre offrande Aleluia. na casa do Senhor. dans la Glória maison a du Deus. Seigneur. Dará sube a calabra. Aleluia. Aleluia. Quando aquele homem que está na porta, Quand cet homme est devant la porte, ele olha para aquela il mulher. regarde la femme. Quem sabe ele pergunta: Peut-être qu'il a demandé, mas cadê o animal? mais l'animal est où? E ela olha para aquele menino chorando e diz: eu vim trazer Et elle regarde l'enfant, elle dit, je suis venue emmener a minha oferta mon offrande para entregar pour remettre na Aleluia. casa do Senhor. dans la maison du Seigneur. Glória a Deus. Quando nós estamos aqui, Quand nous sommes ici, nós pedimos ao Senhor, nous demandons au Seigneur, fazemos tantas promessas, nous faisons tellement de promesses. mas quando saímos dessa porta para fora, Mais quand nous sortons de cette porte, muitas das vezes beaucoup de fois, nós esquecemos nous oublions daquilo que nós de ce que prometemos nous avons promis para Deus à Dieu aqui dentro. ici. É verdade. Eu vou conjecturar o texto. Comparação. Ah, je vais comparer le texte. Eu quero imaginar Je veux imaginer que aquele homem que está na porta, que cet homme qui est devant la porte, ele vai até o sacerdote Eli il va jusque vers le sacerdoce Élie e fala com ele: meu senhor, et il dit, mon Seigneur, tem uma mulher ali il y a fora une femme dehors, que ela tem uma oferta, elle a une offrande, mas é uma oferta completamente mais diferente c'est une offrande complètement différente de todas aquelas ofertas de toutes les autres offrandes que já foram entregues aqui. qui ont déjà été remises ici. Quem sabe o sacerdote ele disse para ela: Peut-être le sacerdoce Élie lui a dit, deve ser uma ovelha ça doit être une brebis bem gorda, bien grosse, deve ser um gado, ça peut être un bœuf muito bonito. très beau. E aquele homem disse: não, meu senhor, espera aí, Et là, le monsieur, il a dit, non, mon Seigneur, attends, que eu já vou ali buscar je vais aller chercher a oferta l'offrande de uma mulher d'une femme que está ali fora. qui est dehors. Quando o ajudante do sacerdote Eli, Quand la personne qui aidait le sacerdoce Élie, ele pega aquela criança il prend cet enfant e coloca pro lado de dentro da tenda, et il met du côté dedans la tente, a porta se fecha. la porte se ferme. E quando a porta se Et fecha, quand la porte se ferme, Ana Anne, nunca mais plus jamais, viu seu filho. n'a vu son enfant. O menino tinha 4 anos. Le garçon avait 4 ans. Eu narrei toda essa trajetória J'ai dit toute cette trajectoire para poder chegar pour pouvoir arriver no versículo que eu li. dans le verset que j'ai lu. Aprendendo a ouvir En apprenant à entendre a voz de Deus. la voix de Dieu. Aleluia. Samuel entra Samuel entre com 4 anos avec 4 ans dentro da casa do Senhor. dans la maison du Seigneur. E no versículo 3, Et dans le verset 3, Samuel, Samuel, ele está il est com aproximadamente avec à peu près 14 anos de idade. 14 ans. Já tem Il y a déjà 10 anos 10 ans que ele está qu'il est dentro da casa dans la maison do Senhor. de l'Éternel. Mas ele Mais lui, ainda il a encore, não aprendeu il n'a pas encore appris a ouvir à entendre a voz de la Deus. voix de Dieu. Pregador, Prédicateur, é possível il est possible ter alguém d'avoir quelqu'un dentro da casa dans la maison do Senhor du Seigneur e ainda et encore não aprendeu n'a pas encore appris a ouvir à entendre a voz de Deus. la voix de Dieu. Eu digo para Je você, te dis, tem. oui, il y a encore. Porque existe uma diferença Parce qu'il existe une différence entre você entre vous, estar no culto entre être dans le culte e o culto está dentro de et você. le culte être en vous. Aleluia.
Quando você está somente no culto, Quand tu es seulement dans le culte, você não está sensível tu n'es pas sensible para ouvir pour entendre a voz de Deus. la voix de Dieu. Mas Aleluia. quando Mais quand o culto le culte, está dentro de il você, est en toi, você está tu es sensível sensible para ouvir pour entendre a palavra de Aleluia. Deus. parole de Dieu. Glória a Deus. Deus, abre as portas do céu, meu Pai, em nome de Jesus. Samuel, com 14 anos de idade, Samuel a 14 ans, ele é o ajudante do sacerdote Eli. il aide le sacerdote Élie. Ele foi treinado Il a été entraîné para ajudar pour aider o sacerdote Eli. le sacerdote Élie. E Samuel, Et Samuel, ele era obrigado, il était obligé, por causa da sua criação, à cause de son élèvement, a cuidar à prendre soin do sacerdote Eli. du sacerdote Élie. Então, tudo que o sacerdote Eli fazia, Alors tout ce que le sacerdote Élie faisait, Samuel o ajudava. Samuel l'aidait. Só tinha uma hora Il y avait juste une heure que Samuel, que Samuel, ele não conseguia il n'arrivait pas ajudar o sacerdote à Eli. aider le sacerdoce. Era quando o sacerdote Eli C'est quand le sacerdote Élie, ia para casa de banho, il allait, ia fazer dans, os seus afazeres. il allait faire ses affaires dans la salle de bain. A função de Samuel, La fonction de Samuel, quando o sacerdote Eli se levantava de sua cama, quand le sacerdote Élie se levait de son lit, ele tinha que se levantar il devait se lever da sua cama de son lit à lui e deitar et se coucher na cama do sacerdote Eli dans le lit du sacerdote Élie para manter pour maintenir a sua cama son lit aquecida. chaud. Só que o sacerdote Eli, Mais le sacerdote Élie, ele já está meio que cego. il est un peu aveugle. Ele já perdeu a visão. Il a déjà perdu la vision. E no meio da noite, Et dans la nuit, no texto que lemos, dans le texte que nous avons lu, a Bíblia diz la Bible dit que Deus chamou que Dieu a appelé Samuel Samuel antes avant que a luz que la lumière de Deus de Dieu se apagasse s'éteigne dentro dans, do tabernáculo. dans le tabernacle. Essa luz Cette lumière, não é essa iluminação que nós temos ce aqui. n'est pas l'illumination que nous avons aujourd'hui ici. Era o candelabro. C'était un chandelier. E somente Et seulement quem poderia ceux qui pouvaient colocar mettre o azeite l'huile para que o fogo dans le feu mantesse pour que le feu puisse Acide. maintenir allumé, era o sacerdote. c'était le sacerdote Élie. Então o texto diz que antes Alors le texte va dire que avant que a luz de Deus que la lumière de Dieu se apagasse ne s'éteigne dentro dans da tenda, la tente, Deus chamou Samuel. Dieu a appelé Samuel. Só que Samuel, Mais Samuel, ele ainda encore, não está acostumado il n'est pas habitué a ouvir à entendre a voz de Deus. la voix de Dieu. Então quando Deus chama Samuel, Alors quand Dieu appelle Samuel, ele se levanta il se lève e vai et il va até o sacerdote Eli, jusqu'au sacerdote Élie. porque ele está acostumado Parce qu'il est habitué a ouvir à entendre o sacerdote. le sacerdoce. Então ele vai até o sacerdote Alors il Eli va jusqu'à vers le sacerdote Élie e disse: et il dit, Eis-me aqui, meu Senhor. et il dit, me voici mon Seigneur. Ele disse: Mas eu não te chamei. Et là le sacerdoce Élie, il dit, mais je ne t'ai pas appelé. Volta Retourne e deita et va te coucher no lugar onde você está. là où tu étais. E a Bíblia diz Et la Bible dit que esta voz que cette voix vai chamar va appeler Samuel Samuel por 3 vezes. pour 3 fois. Na terceira vez, La 3e fois, o sacerdote Eli, le sacerdote Élie, ele entende il comprend que Deus que Dieu, estava chamando c'est Dieu qui l'appelait Samuel Samuel para uma pour une responsabilidade. responsabilité. Aleluia. E nesta manhã, Et ce matin, Deus está convocando Dieu te convoque, alguém convoque quelqu'un para uma pour responsabilidade. une Aleluia. responsabilité. Não adianta você fugir.
De rien ne sert de t'enfuir. Deus já te chamou. Dieu, il t'a déjà appelé. Deus já colocou em tuas mãos. Dieu a déjà mis dans tes mains. Para sair de comandar a suga. Não tem para onde você fugir. Aleluia. Il n'y a pas où s'enfuir. A Bíblia diz: La Bible dit aquele que colocou que celui qui a mis a mão no arado la main sur le bâton não pode ne peut pas olhar para regarder trás. en arrière. Agora você tem que seguir em frente. Maintenant, tu dois suivre Porque Deus l'avant. te chamou. Parce que Dieu t'a appelé. Aleluia. Araia, camanara, suia. E o sacerdote ele vai falar para Samuel: Et le sacerdoce Élie dira à Samuel, se porventura si toutefois essa voz cette voix voltar revient a lhe chamar de novo, à t'appeler à nouveau, você vai falar desta forma. tu vas dire de cette manière, Diz para esta voz: dis à cette voix, eis-me aqui, Senhor. me voici Seigneur, Fala parle, que o teu servo que ton serviteur ouve. va t'entendre. Glória a Deus. Araia, sube de comanara, saias. Quando esta voz adentrar dentro do seu quarto, Quand cette voix va rentrer dans ta chambre, dobra o seu tu joelho fléchis tes genoux e diz: Senhor, et tu dis Seigneur, fala parle, que o teu servo, parce que ton que serviteur, a tua serva parce que ta servante ouve, Senhor. t'entendre, Seigneur. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que aprender Nous devons apprendre a ouvir à entendre a voz de Deus la voix de Dieu para não sermos pour ne pas être enganados. trompés. Eu sinto a presença de Deus. Je sens la présence ici dans cet endroit. Glória a Deus. Tem uma presença gostosa de Deus nesse Il y a une lugar. présence, il y a une grande présence de Dieu dans cet endroit. Tem uma graça nesta casa. Aleluia. Quantos podem adorar o Senhor? Glória, glória, glória. Ce matin, Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória. Glória. Laia sube, ergue na camanara, sube. Glória a Deus. Só que quando mais quand o sacerdote Eli, le sacerdoce Élie, ele disse para Samuel: il a dit à Samuel, se essa voz si cette voix lhe chamar novamente, t'appelle à nouveau, esse sim ceci, é de dúvida. c'est un doute. Ele está duvidando Il doute daquilo que Deus de ce que Dieu já tinha colocado avait déjà mis Aleluia. na vida de dans la Samuel. vie de Samuel. Ainda que alguém Même s'il y a quelqu'un duvide qui doute do chamado de l'appel que Deus que Dieu já colocou a déjà mis em tuas mãos, entre tes mains, continue continue, caminhando, continue à marcher, marchando, continue à marcher. porque a Bíblia diz Parce que la Bible que dit Deus que Dieu não é homem n'est pas un homme para que minta, pour mentir e também não é et n'est pas non filho plus de homem fils de l'homme para que se pour se arrependa. repentir. O que ele Aleluia. te Celui prometeu qui t'a promis, vai cumprir. il va accomplir. Alléluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É Deus maravilhoso. Aleluia. O pedido de Ana La demande de Anne, era filho. c'était d'avoir un enfant. E a nação de Israel Et la nation d'Israël estava precisando avait besoin de sacerdote. d'un sacerdoce. O pedido de Ana La demande de Anne, era filho. c'était d'avoir un enfant. E Deus estava precisando Et Dieu avait besoin de prophète. d'un prophète. O Aleluia. pedido de Ana La demande de Anne, era filho. c'était un enfant. Mas Deus estava precisando Mais Dieu avait besoin de juiz. d'un juge. Oh, glória! Aleluia. Então quando Ana pede embaixo, Alors quand Anne demande en bas, Deus em cima.
cima Dieu en haut. assina. Il signe. Aleluia. Il dit, je vais te Aleluia. Tem pedido. Rada basura de calabasura de barrais. Rada calabasura de barrais. Aleluia, Deus. Rada barrais. Chore de Porque quando calabasura. você Parce que quand toi, pede embaixo, quand tu demandes en Rada bas, basura de calabasura. assina il signe. em cima Il signe en e haut. envia Et il envoie. a resposta, Il envoie la a réponse. providência, Il envoie la providence. o socorro Il envoie le secours para sua alma. pour ton âme. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Rada basura de calabasura. Sura de calabasura de barrais. Sura de calabasura de barrais. Rada basura de Rada vai. Chore de calabasura de barrais. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Glória. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, Naradamai, chore de calabasura de calabahai, chore de cai. Naradabasura de calabasura da barra, chore de calabada da bahai. Naradamai, chore de calabasura de bahai. Esqueça o problema, esqueça a dificuldade, esqueça a competidora, esqueça a rival, esqueça quem está te humilhando. Deus tem de honra para te entregar. Deus tem milagre para colocar na sua vida. Deus tem providência para colocar na sua vida. Olha ele nesta Deus tem dupla honra para te dar, minha filha. Glória a Deus! Esqueça quem está te humilhando. Foque somente em Jesus. Esqueça quem está te humilhando. Porque o salmista vai dizendo no Salmo 30, no verso de número 5, ele diz: o choro pode acabar, mas a alegria Mais la joie, elle va venir. vai vir. Pela manhã, amanhã de Deus chega na vida de pessoas aqui Aleluia, Deus. Aleluia! Aleluia! Nada mais, chore de calabaço de Foram 25 anos de choro, pastor. C'était 25 ans de Foram pleurs. 25 anos de choro, pastor. Elle a pleuré pendant 25 ans. Mas Deus ouviu Mais Dieu l'a entendu. o pedido La demande daquela mulher. de cette femme. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Laisse-moi te dire quelque Eu já chose. estou terminando. Je vais finir. Aquilo que você, Ce que toi, aquilo que eu ce que moi, colocamos nous avons mis nas mãos do Senhor, entre les mains du Seigneur, Ele lui, nos dará, il nous le donnera no mínimo, minimum 3 vezes mais. 3 fois plus. Aleluia! Ah, você não está entendendo, eu vou falar de novo. Tu n'as pas compris Aleluia! Aquilo que nós colocamos ce que nous avons mis Aleluia! do sur Senhor, l'autel du Seigneur. Aleluia! Ele nos dá, Il nous donnera no mínimo, minimum 3 vezes 3 mais. fois plus. Ana levou, Glória. Ana levou, Aleluia, Pai.
Le garçon, Deus devolveu para ela profeta. Dieu lui a remis un prophète. Ana levou menino. Anne, elle a emmené le garçon. Deus devolveu para ela Dieu lui a donné sacerdote. un sacerdoce. Ana levou Anne a emmené le garçon. menino. Le garçon, Deus devolveu Dieu lui a donné, para ela lui a redonné juiz. un juge. Fique tranquilo. Reste tranquille. Aquilo que você Ce que toi, depositou ce que toi tu as déposé dans la tête du Ele vai Seigneur, fazer. Aleluia! il va te Ele donner. vai fazer. Il va te donner. Aleluia! 3 vezes mais. Aleluia! Mais toi, Será tu ne seras pas, tu ne seras pas honteux. assim Tu ne seras pas honteux. o Senhor. Amém. Ainsi dit le Seigneur. Aleluia. Aleluia. Glória. Quando Samuel Comme Samuel, vai se apresentar il va se présenter como Aleluia. profeta, comme un prophète, sacerdote comme un sacerdoce e juiz, et comme un juge. a história diz L'histoire dit que ele estava qu'il est com aproximadamente à environ 30 anos 30 ans. de idade. 30 ans, il avait 30 ans. Ele entra com 4, Il rentre avec 4 ans. a porta só vai abrir novamente La porte ouvrira à nouveau 26 anos 26 ans après, após ele ter entrado. après être rentré dans le tabernacle. E a nação Et la nation de Israel d'Israël está esperando attend o menino, un garçon, a promessa, la promesse, sair sortir da tenda, de la tente, da casa de la maison do Senhor. du Seigneur. Agora Penina Mais Pénina, vai ter que aplaudir. elle va devoir applaudir. Aleluia! Eita glória. Vou falar de novo. Agora Penina, Maintenant, c'est ela Pénina, vai ter que aplaudir. elle va devoir Aleluia! victoire que Dieu ira Colocar mettre em sua mão. entre ses mains. Amém. Porque quando o menino sai, Parce que quand le garçon il sort, a nação la nation vai ter que va aplaudir. devoir applaudir debout. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé fazendo um favor. Mettez-vous debout s'il vous Glória a plaît. Deus. Meu Deus. Glória. Deixa Penina Laisse Pénina, te humilhar. laisse Pénina t'humilier. Lá no Brasil Au Brésil, tem ditado il y a un dicton qui que dit diz que quem ri por último que celui qui rit en dernier, melhor. c'est celui Aleluia. qui rit le mieux. Glória. Deixa rir de você hoje. Laisse les gens rire de Deixa toi te aujourd'hui. humilhar hoje. Laisse les gens t'humilier aujourd'hui. E amanhã, Et demain, essa mesma pessoa cette même personne, vai ter que contemplar elle va devoir contempler a Oh, sua vitória. ta glória! victoire. Aleluia! Aleluia. Feche os seus olhos, o meu tempo já foi. Ferme tes yeux, mon temps est déjà fini. Curve a sua cabeça nesta manhã. Baisse ta tête ce matin. Eu vou deixar você e Deus. Je vais te laisser toi et Dieu. Aproveita Profite, que nós estamos profite que nous sommes na casa do Senhor. dans la maison du Seigneur. Aleluia! Vamos fazer Faisons igual fez Ana. comme a fait Anne. Pede aí o que você quer. Demande ce que tu veux. Se você acredita Si tu crois que eu que moi, sou je suis um profeta un prophète de Deus de Dieu na sua vida, dans ta vie, enquanto você está pendant que tu es, com os olhos fechados, pendant que tu as les yeux fermés, eu vou profetizar je vais prophétiser na sua dans vida ta vie que Deus, que Dieu, Ele vai il va entendre a sua petição ta prière nesta casa, dans cette maison nesta manhã. ce matin. Feche os olhos. Ferme tes yeux. Deus, Sim, Pai. Dieu, em nome de Jesus Cristo, au teu nom de filho Jésus-Christ, ton Fils amado, Sim, aimé. meu Pai. eu não vim nesta nação para passear. Je ne suis pas venu dans cette nation pour me promener. Eu vim aqui, Senhor, Je suis venu ici, Deus. Seigneur,
no propósito dans le propos de fazer de faire o que eu estou ce fazendo, que je suis en train de faire, que é pregar qui est de prêcher a sua ta palavra. parole. Esse povo Ce peuple, está acreditando il croit que o Senhor que le Seigneur, está il est, me usando il m'utilise esta manhã. ce matin. Eu quero Je profetizar veux prophétiser que vidas que des vies que está qui aqui sont ici vai contar va raconter testemunho des Em nome témoignages de Jesus. dessa palavra. de Em cette nome de parole. Porque Jesus. o Senhor Parce que le Em nome de Seigneur, Jesus. il est ici. Porque o Senhor Parce que le é Seigneur na minha vida. est dans ma vie. Eu profetizo Je prophétise que as portas do en inferno nome de vai l'enfer. cair por Em terra. nome de Jesus. Desse dia. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória. Se você acredita, receba Si tu nesta crois, manhã. reçois ce matin. Aleluia! Em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus no seu lugar. Glória. Santo, santo. Eu sinto a presença de Deus. Aqui dentro dessa congregação, só tem uma pessoa que eu conheço, que é a missionária Lindoré. O resto eu não conheço ninguém. Je connais une seule personne ici, c'est la missionnaire Lindroelma. Mas Deus está me dizendo dentro do meu coração Mais Dieu me dit dans mon cœur, que tem pessoas aqui il y a des personnes ici que têm sido tanto humilhadas. qui sont tellement humiliées. Você chegou a ponto de falar: Deus, eu não aguento mais. Tu es arrivé au point de dire, je n'arrive plus. Eu vou parar. Je vais m'arrêter. Está doendo. Ça fait mal. Mas Deus está dizendo nesta manhã: Aleluia. Mais Dieu, il te dit ce matin, não para não. ne t'arrête pas. Não para não. Ne t'arrête pas. Continua. Continue. Aleluia. Continue. Deus está Aleluia. dizendo: se derrame ao meu Dieu, il pé. te dit, Aleluia. Que eu, Senhor, parce que toi, le Seigneur, irei mostrar je vais te montrer que eu sou na sua que je suis vida. dans ta vie. Assim diz o Senhor. Ainsi dit le Seigneur. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Aleluia. abençoa esta Em casa. nome de Jesus. Abençoa, meu Deus querido, o dirigente local desta congregação. Aleluia. Abençoa o pastor presidente, seu pastor alto. Bénis le pasteur de cette maison. Pai, eu quero ser grato ao Senhor Seigneur, je veux te remercier nesta manhã ce matin por tudo pour tout, que o Senhor fez. pour tout ce que tu as fait. Muito obrigado, Jesus. Merci beaucoup, Seigneur, Que a sua que glória, ta gloire que a sua graça et que ta grâce permaneça puisse continuer na dans vida la vie desta igreja. de cette église. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Glória a Merci, Deus. mes frères. Pode tomar o teu assento. Vous pouvez vous asseoir. Eu quero agradecer a Deus Je veux remercier Dieu por esta pour oportunidade cette opportunité que Ele me deu. qu'il m'a donnée. Eu sou grato Je remercie. e estou feliz. Je suis heureuse. Muito obrigado, irmãos. Merci, mes frères. Deus os abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Obrigado, pastor Ronaldo. pela Merci, oportunidade. Pasteur Ronaldo, pour cette Obrigado, opportunité. pastor Luciene. Merci, Pasteur Muito Lucien. obrigado. Merci beaucoup. Deus abençoe a todos. Que Dieu vous Deus bénisse tous. para quem